Olá, tudo bem? Agora que a gente já entendeu ali a parte de configurações e focamos onde está as configurações para o nosso banco, a gente vai entender um ponto importante e seguindo o pensamento desse módulo de ter o panorama inicial, que é as migrations, tá? Dentro aqui do projeto e consequentemente Laravel. Então, vou aqui no projeto de fato, tá? No PHP Storm. E dado aqui os dados da configuração, a gente, por termos iniciado nosso projeto chamado de meus eventos, o Laravel acaba preenchendo aqui para a gente o DB_Database com o mesmo nome do projeto, tá? Então, eu vou manter esse nome de banco, tá bom? Então, eu vou copiar esse cara aqui. Eu vou aqui no meu terminal, eu vou me conectar aqui no meu MySQL local, tá bom? Eu vou fazer isso aqui pelo terminal, mas você pode usar o gerenciador que você achar melhor, que você já está acostumado, tá bom? Nessa altura do campeonato, acredito que criar um banco e manipular isso no terminal, ou não necessariamente no terminal, mas por exemplo, num PHP MyAdmin, ou no Workbench, ou em qualquer outra ferramenta, seja tranquilo para você, tá? Particularmente eu vou fazer isso no terminal, mas você não precisa criar um banco pelo terminal, você pode usar a ferramenta que você já está acostumado, tudo bem? Então eu vou logar aqui no meu banco. Como eu falei, eu não tenho senha, tá bom? MySQL e vou criar o meu banco, tá? Então, Create Database. Vou colar aqui o nome do banco que eu copiei ali do .env, meus eventos. Vou colocar aqui o colete como TF8, Unicode, _CI. E o nosso banco foi criado com sucesso, tá bom? Então, crie o banco e é isso que você precisa fazer para o momento. Eu vou sair aqui, uma vez que eu já criei o banco no meu MySQL, tá? Então, sair aqui da command line do MySQL, vou limpar minha tela e vamos voltar aqui pro PHP Storm. Então, como eu comentei para você, o framework ele visa te trazer praticidade, agilidade e, consequentemente, o resultado disso ter produtividade no desenvolvimento das suas aplicações. E o Laravel alia a isso a facilidade de você alcançar certos objetivos de forma rápida e consistente. Tá bom? Então, falando tudo isso, a gente tem um ponto aqui no projeto que são as migrations. Então, onde a gente vai encontrar essa tal de migration? A gente vai minimizar todas as pastas aqui e vai abrir a pasta database. Na pasta database, como eu comentei com você, a gente vai ter três pastas. Uma são as factories, a outra é seeders e uma é migrations, que eu estou comentando aqui. Então, para esse momento, a gente vai focar só em migrations. No próximo módulo, eu vou abordar tudo o que é necessário, aprofundando migrations e o que são factories, o que são seeders e assim por diante, tá? Então, por enquanto, vamos focar aqui em migrations. Em migrations, na pasta, você vai encontrar três arquivos. Um deles é esse arquivo que contém aqui uma data, tá bom? E um nome create users table. Tá certo? Esse nome ele tem um sentido, essa data tem um sentido, pois isso tem a ver com a ordem que esses arquivos vão ser executados, tá bom? Então, ter uma data e o nome do arquivo faz sentido por esse ponto, em que os arquivos têm uma ordem, dado a data que ele foi gerado, e isso reflete na ordem que eles vão ser executados quando a gente chamar um comando que eu vou te mostrar daqui a pouco aqui nessa aula. Então, abrindo esse arquivo create users table, você vai perceber que a gente tem uma estrutura de classe, tá bom? Com dois métodos iniciais, o método up e aqui abaixo o método down. Então, antes da gente explorar com calma isso aqui, o que são migrations? Então, migrations eles são um meio para você, por meio de codificação, ter um histórico do crescimento estrutural da tua base. Então, por meio das migrations, você pode criar tabelas, gerenciar as colunas criadas para essa tabela, adicionar novas colunas, remover colunas, adicionar índices, adicionar chaves estrangeiras e por aí vai. Definir tipos. E isso tudo de forma programática. E à medida que você vai necessitando de novas tabelas, de uma nova estrutura, de uma nova adição na base, você vai criar isso por meio da migration, tá bom? Então, isso acaba por você ir criando essas migrações, esses arquivos de migração que vão mexer em certo ponto da estrutura da tua base de dados, quer seja criando uma tabela, quer seja adicionando uma coluna em uma tabela existente e assim por diante, eles acabam virando uma documentação desse crescimento estrutural da base. Então, as migrations facilitam isso, tá? Então, por meio dessa classe PHP, eu consigo criar uma tabela users, que é o que a gente está vendo aqui. Eu vou explicar com calma esse trecho que a gente está vendo, ou eu posso fazer o reverso. Posso remover essa tabela user da base, tá bom? Então as migrations elas servem para isso. Eu posso criar minhas tabelas na base sem usar migrations?
Posso. Mas se você está usando um projeto Laravel e tem essa facilidade de manipular a estrutura da tua base por meio de código e isso no longo tempo se tornar uma documentação estrutural, por que não utilizar, tá bom? Então as migrações elas são isso dentro aqui do teu projeto. E aí, como eu comentei, na estrutura da classe de migração, você vai encontrar o método up, que vai ser o método de execução / edição da tabela, e o método now vai ser o desfazer disso. Então, se no método up dessa migração de criação de uma tabela user, ele cria a tabela user no método up, o método down vai ser o reverso disso, ou seja, vai ser a remoção dessa tabela. Então aqui, dentro desse método up, você vai ter aqui um esquema create, que tem como primeiro parâmetro aqui esse método create desse esquema, o nome da tabela, então users, e essa função anônima, callback ou closure, como você quiser chamar, ela vai conter a definição das colunas índices, chaves estrangeiras para a tabela users. E aí, por meio dessa classe blueprint, que o Laravel vai injetar aqui em algum momento, você vai conseguir criar as colunas e o que for necessário para sua tabela. A gente vai conhecer isso com calma, ver mais desse mundo de migração no próximo módulo, tá? Mas nesse momento, se você bater o olho, você já tem um entendimento de tabelas, tipos e etc. Você já consegue ver que esse método ID vai incluir um ID com chave primária, autoincremente, unsigned, do tipo inteiro aqui pra gente. Esse outro método string, ele vai incluir pra gente uma coluna do tipo varchar e etc, tá? Timestamp, do tipo data, né? Resumindo, claro. E aí ele ainda aceita um nullable, ou seja, ele pode ser nulo ou não. Por padrão, quando você coloca nullable, ele vai adicionar um nullable como true, um allow null, por exemplo. Esse meio da tabela users, ele é unique, ou seja, eu só posso ter um usuário com aquele meio. Então tudo isso aqui vai ser convertido em uma linguagem de criação de uma tabela, mas só que você está fazendo isso de forma programática, tá? Orientado a objetos também. E aí a gente vai ter aqui a adição dessa coluna remember token e dessa coluna timestamps. Tá bom? Eu vou explicar com calma cada um desses casos no próximo módulo, mas só para você entender, por exemplo, aqui nesse timestamps, se eu segurar um command aqui ou Ctrl no PC e clicar em timestamps, eu vou ver o que esse método faz de fato. Ele vai adicionar na nossa tabela duas colunas, uma chamada created@ e outra chamada updated@, tá? Que é um padrão, uma boa prática, e que o Laravel já gerencia automaticamente para a gente, que é sempre adicionar a data de criação e atualização daquele dado, tá? E aí se você voltar aqui e entrar no método rememberToken da mesma forma, você vai perceber o que esse método adiciona. Ele vai adicionar na tabela users uma coluna remember_token de tamanho 100 e com allow null, ou permitindo nulo, tá bom? Então é sempre bom você dar uma explorada e aí você vai entender basicamente o que esses métodos abstraem para você. O string ele vai adicionar de fato, como eu comentei, uma coluna varchar, e aí dado o nome que eu passar aqui é o nome da coluna, tá bom? Então basicamente isso. Se, como eu comentei para você, o método up de uma migração ele executa alguma criação, o método down vai desfazer isso. Então, se aqui eu crio uma tabela chamada users, o método down vai remover a tabela users criada no método up. Então, isso me permite fazer o quê? Me permite regredir no tempo com respeito a certas migrações executadas, tá? Então, toda essa parte gerencial de regredir, de criar e etc., a gente vai ver no próximo módulo. Tá bom? E aí você, por padrão, Laravel traz 3 migrações aqui quando a gente inicia um projeto sem escolher nenhum starter point. Então vai ser essa migração de criação da tabela users, outra migração de criação de uma tabela de password resets, justamente para a parte de autenticação, que ele também gera automática. A gente tem 3 starter points que a gente vai conhecer no decorrer do curso. E aí ele já tem toda essa parte de resetar senha, etc. O gerenciamento do token para reset de senha e assim por diante. E ele traz também aqui uma tabela para jobs que tiveram falhas, tá? Então ele já traz essas 3 tabelas aqui para a gente, tá bom? Então, se eu tenho migração, eu preciso executar elas, correto? Então, como a gente executa uma migração? Então, para essa aula não ficar tão extensa, vamos para a próxima aula para a gente ver como executar a migração e os pormenores disso tudo, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a próxima aula. Até mais!